Salmo 46, versículo 5. Diz assim no Salmo 46, versículo 5. Diz assim: Deus está afirmando, é uma afirmativa. Deus está no meio dela, não será abalada. O que nós aprendemos aqui? Que aonde Deus está presente, seja na vida de uma pessoa, essa pessoa não pode ser abalada. Quando Deus está presente na vida de alguém, essa pessoa pode passar por lutas, essa pessoa pode passar por dificuldades, como todos nós passamos. Eu tenho minhas lutas, tenho minhas dificuldades, você tem, todo mundo tem. Ontem mesmo eu orientava uma pessoa e eu dizia isso, que todos nós passamos por lutas. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. E ninguém está excluído disso que Jesus falou. Agora, a diferença é a nossa reação nessas aflições, nessas lutas, e se Deus está presente na nossa vida. Porque ele disse aqui no versículo 5, então vamos ler de novo, 46, 5. Deus está no meio dela, aí por consequência não será abalada. Então aonde Deus está presente, aquela pessoa não pode se abalar. Se Deus está presente, por exemplo, na sua casa, você que está me assistindo agora, se você diz, Deus está aqui na minha casa, talvez você sempre cantou, entra na minha casa, entra na minha... E se Deus está presente na sua casa, então essa família, a sua casa, não pode ser abalada por nenhum mal. Passamos por lutas. Qual é a família que não passa por lutas? Todas. Mas não pode ser abalada. Por quê? Porque Deus está presente. Quando o Senhor Deus está presente num casamento, por exemplo, matrimônio, se Ele está presente, esse casamento não pode sofrer abalo. Todo casal passa por lutas e dificuldades, mas passar por luta é uma coisa, e abalar as estruturas são outras coisas. Então aqui está dizendo, está afirmando, que Deus está, deixa eu repetir aqui para não falar errado, Deus está no meio dela, não será abalada. Agora tem um detalhe muito importante, porque ele disse, Deus está onde? No meio. O que significa no meio? No centro. Centro significa o lugar de destaque, de maior importância. Deus tem que estar presente na minha vida, mas ele tem que ser o centro da minha vida, ele tem que ser o principal na minha vida. Deus tem que estar na sua vida, mas ele tem que estar no centro, ou seja, lugar de destaque. Não fazer como os discípulos que uma vez colocaram Jesus num barco, você deve lembrar dessa passagem, e eles colocaram Jesus e deixaram ele lá na polpa dormindo. Quer dizer, eles colocaram Jesus no barco, mas esqueceram ele lá. E aí o que veio? Veio uma grande tempestade. Quer dizer, Jesus não estava num lugar de destaque. Às vezes você já aceitou Jesus, você já convidou Jesus para entrar na sua casa, como a Marta, mas Jesus não é o centro da sua vida e da sua família ou do seu casamento. Por isso que vem os abalos. Por isso que vem os problemas. A Marta, você vê que Deus fez que a gente unisse os dois versículos do começo, Quem está ao vivo agora, talvez pegou um pouquinho depois você pega na gravação, você vai ver que eu falei de Lucas 10, 38. Que a Marta recebeu Jesus em sua casa e apresentou para Maria. Só que depois ela ficou distraída. Quer dizer, Jesus não foi mais o centro da vida dela, não foi a pessoa principal. Diferente para Maria. Maria ficou aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Então, Deus está no meio dela. Chame Deus para que Ele esteja no centro da sua vida, no centro da sua casa. Repito, Deus estar no centro é lugar de destaque. Ou seja, é o lugar, a pessoa principal da sua vida. Então, nós vamos fazer uma oração agora. Essa palavra foi curta, foi rápida, mas objetiva. Porque o próprio Senhor Jesus disse que não é por muito falar que seremos ouvidos. Então, é essa palavra que Ele queria que você escutasse agora. Talvez você diz, eu já aceitei Jesus. Eu tenho orado pela minha família. Eu tenho pedido para Jesus entrar na minha casa. Mas Ele tem sido a pessoa principal? Ele tem sido o centro?
Você diz, eu entreguei minha vida para Jesus, mas Ele é o principal na sua vida? Porque se Ele não for o centro, se Ele não estiver no meio, então você não vai ver se cumprindo esse versículo. Porque está claro, Deus está no meio dela. E aí ele diz o quê? Não será abalada. E ainda para finalizar o versículo, ele diz, Deus a ajudará ao romper da manhã. Quer dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, antes de eu dobrar o joelho aqui, você dobrar o joelho e orarmos pela família, que é o propósito, primeiro, coloque Ele como o centro da sua vida. Coloque Ele como principal na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Chame Ele para ser o seu sócio. Coloque Ele como centro no seu relacionamento, na sua vida sentimental. Coloque Ele para ser o centro, a pessoa principal no teu casamento. Honre a Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, e você vai ver que Deus Ele vai abençoar. E essa família, esse casamento, não será abalado. Amém? Diga graças a Deus.